Bom dia a todos. Sou o professor Jeovan Nobre, da Escola de Ensino Fundamental Dr. Joaquim Fernandes. Estamos aqui para comentar o simulado de ontem, do dia 26 de novembro. Hoje, nesse dia 27, sábado letivo. Vamos lá, a primeira questão. Ela exigiu que você tivesse conhecimento de uma coisa muito importante e muito cobrada nos exames, que é a globalização, quando há o contato nesses novos tempos, dessa terceira revolução industrial, nessa fase do mundo no qual vivemos, o contato entre várias partes do mundo, circulação de informações de forma muito marcante por conta do avanço da tecnologia que ocorreu. Então, o texto diz o seguinte, o enunciado. O fenômeno impulsionado pelos avanços tecnológicos dos últimos anos, sobretudo nas redes de comunicação, na informática e nos transportes, que possibilita maior fluxo de informações, capitais, mercadorias e pessoas, resultando numa conexão maior entre diferentes lugares e, consequentemente, de diferentes culturas, pode ser denominado de a industrialização. Não é. No período da industrialização, no início da industrialização, nós não tínhamos ainda a globalização. A B, globalização, exatamente. Quem respondeu a B, de bola, acertou. A C, urbanização. Não, a urbanização já aconteceu há muito tempo antes da globalização. A D, conurbação, de forma alguma. A conurbação é quando duas ou mais cidades dividem a mesma malha viária. Então não é a resposta correta. Então vamos para a segunda questão. Temos essa imagem, né? E o enunciado diz o seguinte: as atividades industriais da globalização estão extremamente internacionalizadas, são baseadas em ferramentas tecnológicas de produção e comercialização. Nos últimos anos, a globalização provocou uma mudança na distribuição espacial industrial, por meio da valorização da... Então, gente, se existe uma circulação de mercadorias muito grande, rede de circulação de mercadorias, de informações, o mundo conectado como se fosse uma ilha global. Então vamos analisar, levando em consideração isso, essas opções. A A diz que é disponibilidade de mão de obra. Não é a correta, viu, gente? A B, exploração de matérias-primas. Não, há muito tempo se explora as matérias-primas, há muito tempo se tem essa disponibilidade de mão de obra, mas não é isso que a imagem está destacando. C, presenças de jazidas minerais. A imagem não está destacando isso, certo? O que mais tem a ver com a globalização é a letra D de dado, existências de redes de circulação. Vamos para a terceira questão. Vocês podem ver aí nesse gráfico que há uma redução da quantidade de filhos que as pessoas têm ao longo do tempo, né? Uma redução muito drástica a partir da década de 1980. Isso aonde? No Brasil. A taxa de fecundidade caiu de 1980 para cá. Então, aqui diz o seguinte: o processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. A, decréscimo da população absoluta, não é a correta, gente. A população absoluta é aquela quantidade de habitantes que tem, né, um país. E aqui nós não estamos falando da quantidade de pessoas, nós estamos falando da queda da taxa de fecundidade, né? Os casais têm menos filhos ao longo do tempo. Então a B é muito mais correta, porque fala da redução do crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é quando a gente soma a taxa a gente pega a taxa de natalidade e diminui pela taxa de mortalidade. Então, aqui há uma redução
clara da taxa de natalidade, vai nascendo menos pessoas, né? Então, quando se pega o crescimento vegetativo, há uma redução nele, porque está nascendo menos pessoas. Eu falei que é a taxa de natalidade diminuída pela taxa de mortalidade. Então a letra B é correta. A C e a D não tem nada a ver. A C diz diminuição da proporção de adultos. Não está evidente aqui. E não é isso que acontece. Letra D, expansão de políticas de controle de natalidade. Não. Se está nascendo menos gente, não precisa ter essa expansão dessas políticas. Quarta questão. A quarta questão. Leia um trecho do Plano Marshall. Plano Marshall que é aquela ajuda que os Estados Unidos deu para os países europeus, né? Aí aqui tem o texto, ó. É lógico que os Estados Unidos devem fazer o que for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal do mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz. O Plano Marshall constituiu, olha as opções. A diz, assegurava a entrada de capitais soviéticos na Europa. Você corta logo, porque o Plano Marshall é no contexto da Guerra Fria, né? E os Estados Unidos estavam contra a expansão dos soviéticos, do socialismo. Então ele estava a favor do capitalismo. A B, garantia aos norte-americanos do retorno à política isolacionista. Não, os Estados Unidos não estavam querendo se isolar do mundo, estava querendo expandir sua influência. C, pretendia deter as ameaças soviéticas sobre os países do Oriente Médio, cuja produção de petróleo era vital para as economias ocidentais. Não é esse o foco do Plano Marshall. O Plano Marshall tem muito mais a ver com a letra D, que diz garantia de empréstimos a países para suas reconstruções, e era um instrumento decisivo na luta contra o avanço soviético na Europa arrasada pelo pós-guerra. A Europa estava arrasada, precisava de ajuda, e os Estados Unidos, querendo expandir sua influência, vai fazer esses empréstimos para as reconstruções desses países. Então, letra D de dado. Questão 5. A Guerra Fria foi o nome dado ao conflito após a Segunda Guerra Mundial, 1945, envolvendo dois países que adotavam sistemas políticos e econômicos opostos, capitalismo e socialismo. Em um cenário que favorecia cada vez mais a tensão entre os dois blocos de poder durante a Guerra Fria, a organização de instituições e pactos militares era imprescindível por ambas as partes. Aí aqui tem dizendo, nesse sentido, o Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, tem como principal objetivo, a A diz que é reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Mentira, na verdade a Alemanha Ocidental era capitalista. A B dizendo, consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, exatamente a União Soviética estava procurando garantir isso, né? A C diz conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental? Não, né? A D, consolidar a influência socialista na Europa Ocidental? Não, na Europa Ocidental não tinha consolidação de forma alguma de influência socialista. Poucos eram os países socialistas na Europa Ocidental, gente. Então, a letra correta aqui só pode ser a letra B de bola. Vamos para a questão 6. Questão 6. Ocorre devido à junção de diversos fatores como poluição atmosférica, principalmente a alta densidade demográfica, pavimentação e diminuição da área verde, construção de prédios, barrando a passagem do vento. Nós estamos falando aqui, evidentemente, das ilhas de calor. Olha aqui, acontece nas cidades grandes, né? Onde tem uma diminuição das áreas verdes, né? E aí, a construção de prédios barra passagem do vento. Então, formam-se as ilhas de calor, letra A de amor, certo? A questão 7. Veja que tem logo uma gangorra, gente. E os dois estão fazendo o mesmo sinal. Quando um sobe, o outro desce um pouco, mas eles estão na mesma gangorra. Depois um vai subir, o outro vai descer.
Isso coloca que um acordo. Esse acordo político foi entre São Paulo e Minas Gerais. Então São Paulo tinha o leite como seu principal produto. Minas Gerais, não, São Paulo tinha o café como seu principal produto e Minas Gerais, né, tinha o leite. Então essa política, a política do café com leite, que ocorreu na República Oligárquica. Então a letra C de casa. Vamos para a questão 8. Questão 8, gente, tem uma ideia de complementação. O texto passa essa ideia de que o campo e a cidade, eles se complementam, um ajudando o outro. Foi uma informação que foi passada nesse texto da história em quadrinhos, né? Então, é uma situação de complemento, letra B de bola, né? Vamos para a questão 8. Não, questão 9 agora. Questão 9. Nós temos a destruição de um patrimônio cultural, motivada por quê? O que mais faz essa destruição desses patrimônios culturais, que vocês podem ver nas várias cidades, nas matérias que tem sobre destruições desses patrimônios culturais? A A diz que a ampliação do transporte coletivo, nada a ver. A B, diminuição do fluxo populacional. Tem alguma relação, gente? Claro que não. Fluxo populacional, alguns alunos perguntaram, quando há a saída de pessoas de um local para morar em outros locais. Tem nada a ver com isso daqui. A C, manutenção da paisagem urbana, não. Gente, é a especulação imobiliária. Muitos querendo ganhar dinheiro através dessa questão, né, da especulação imobiliária. Destrói o patrimônio, constrói uma casa lá naquele espaço, algo que vai lucrar com essa especulação imobiliária. Então, letra D de dado. A 10, gente, nós estamos vendo claramente uma maior quantidade de trechos navegáveis, onde? Não é na região norte? Olha, onde a gente tem mais pontinhos pretos, essas estradas navegáveis, hidrografia, nós vemos na região norte, né? Então, letra A de amor. Questões que muitas vezes dava para você parar, refletir e mostrar para a banca que você sabe interpretar textos. Então, muito obrigado pela atenção.